Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da série de estudos Um Olhar sobre um Velho Rei. Nós vamos estar encerrando, falando sobre o que Salomão nos ensinou no livro de Eclesiastes sobre temor a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam o vídeo. Não deixe de se inscrever, de deixar um like, de colocar um comentário sobre uma sugestão nova, porque vamos ter novos vídeos. Então se inscreva para ter mais conteúdo. E hoje nós vamos estar encerrando a série de estudos que foi feita sobre o livro de Eclesiastes, que mostrou como devemos ter uma vida mais próxima de Deus, de uma forma mais satisfatória. E a chave para essa resposta, como foi dito no penúltimo vídeo, é temor a Deus. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é Eclesiastes 5, versículo 7. Nesse versículo ele diz algo bem interessante, que é: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa temor a Deus, porque Salomão, por exemplo, vai falar em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E muitas pessoas elas confundem temor com medo. E uma forma interessante de se explicar o que é temor é, digamos que você tem um presidente de uma empresa e você trabalha nessa empresa, logo essa pessoa ela é superior a você na hierarquia, na autoridade. Se você tem temor por essa pessoa, você vai respeitar a posição que ela tem e a sua posição, de forma a ter um relacionamento saudável, respeitando as ordens, respeitando as suas regras, respeitando no jeito de falar, no jeito de se comportar, porque ele é superior a você e isso é compreendido por todos, você tem temor. Se você tem medo, você começa a ter medo das ações dele com você, dele poder talvez demitir você, de dar uma punição, exigir um trabalho forçado demais. Então, a grande diferença do temor e do medo é que temor é respeito a alguém que você reconhece como superior a você, ou reconhece que tem alguma autoridade e é digno de respeito. Porém, medo é quando você tem medo, tem problemas com o que pode acontecer ao faltar respeito com alguém. Então, se você tem um pai e você tem temor, você respeita ele por ser seu pai, por ser o líder da casa, você respeita o que ele fala, por entender que sendo pai, ele é digno desse respeito. Mas se você tem medo do castigo, medo da punição ou do resultado da desobediência. A primeira coisa que temos que entender é que a Bíblia nos fala para termos temor a Deus e não medo. Isso significa que eu preciso entender quem é Deus para eu entender quem sou eu. Muitas vezes nós não entendemos o quão grande é Deus, o quão poderoso Ele é. Basta algumas leituras rápidas, por exemplo, o fim do livro de Jó dá uma boa entendimento de quão grande Deus é, Isaías 40 e muitos outros textos. Mas se você parasse para pensar rapidamente, Deus é criador de todas as coisas e não só cria, como também sustenta. A Bíblia vai dizer em Colossenses que Ele é sustento, tudo coexiste e é sustentado por Jesus. Além disso, além de Ele ter criado todas as coisas e manter a ordem, Ele também deu a vida a nós. Então o poder de Deus ele é grandioso. Salomão ele entendia o quão poderoso Deus é. Mesmo sendo já um rei velho, um rei com atitudes erradas, talvez práticas para tentar descobrir e usufruir da vida erradas, e mesmo culto a deuses das suas esposas, Salomão continuava entendendo que Deus era superior e grandioso. Não é à toa que no seu livro Eclesiastes, que é o livro do fim da sua vida, mesmo falando sobre satisfação da sua vida, mesmo falando sobre como viver aqui, como usufruir de bens aqui, ele deixa muito claro que mesmo perante ideias e sonhos inúteis, coisas absurdas, coisas que são fruto da imaginação, tenha temor a Deus. Continue tendo respeito ao poder e à grandiosidade de Deus se colocando no lugar. E para nós entendermos o quão isso é importante, precisamos entender por que eu preciso viver tanto temor assim e no que isso atrapalha na minha vida. Hoje em dia nós vivemos
uma sociedade capitalista, que em sua grande maioria são pessoas individualizadas, que cresceram assim, foram ensinadas que o valor que ela tem é no seu trabalho, no que ela pode produzir. Logo, elas são individualistas e buscam riquezas, dinheiro, que nada mais é que uma ferramenta para conseguir mais coisas para mim. Além disso, nós vemos uma sociedade onde cada dia você precisa trabalhar pelo amanhã e muitas vezes pouco vive o hoje. Sendo que o que você tem hoje, o que você consome, não vai durar para sempre, dura cada vez menos. Então você está sempre consumindo as coisas e com isso você consome por curto espaço de tempo para consumir outras coisas. E cada vez mais a sociedade é egoísta. E isso não é fruto do dinheiro, não é fruto do capitalismo. Isso é fruto do homem. Depois que o homem cai do Éden, depois que o pecado corrompe a natureza humana, o egoísmo é algo muito frequente. E aí nós produzimos isso. Todo tipo de relacionamento ele é egoísta. Eu penso em mim primeiro na escola, no trabalho, na sociedade. Como diz um ditado famoso, farinha pouca, meu pirão primeiro. Porém, isso cria uma palavra que hoje está na moda, que é independência. Você ser independente hoje é uma palavra que está na moda. Independência financeira, independência familiar. E a palavra dependência, pelo contrário, é algo muito ruim. Principalmente porque, obviamente, é ruim. Mas nós, normalmente, quando alguém fala sobre dependência, você vai pensar sobre dependência química. Porém, existe uma dependência que ela é ideal. O ser humano ele foi criado para viver nesta dependência, que é na dependência de Deus. Para isso, o ser humano não pode ser egoísta, porque a pessoa egoísta, ela entende que ela tem tudo o que precisa. Com isso, ela é independente. Ela olha para si. A pessoa humilde, essa sim entende as suas debilidades, suas fraquezas, e ela vai procurar respostas para a sua vida. Como o Salomão deixou claro que existe um anseio no coração do homem pela eternidade. E ao procurar essas respostas, ele vai encontrar uma fonte inesgotável de vida, sabedoria, de amor e graça, que é Deus. Ao encontrar Deus, é natural que na pessoa humilde seja gerado um temor, um respeito, uma admiração, um entendimento que eu sou menor que Deus e que Deus ele é maior que todas as coisas. E naquele relacionamento com temor existe uma conexão ideal e vive a dependência de Deus. Para uma pessoa ter temor a Deus, ela precisa entender que ela tem que se quebrantar, tem que ser diminuída, tem que ter humildade. Caso contrário, ela vai ser alguém egoísta, que busca a independência e que cada vez que olhar a Deus, ela vai ver alguém que tenta ensinar algo novo, dar uma nova regra, alguém que é indispensável. Alguém que procura sua dificuldade, não os momentos bons. Cada vez mais se afasta de Deus e em um momento não vai encontrar mais Deus, porque o seu coração se fechou a isso. Salomão deixa muito claro que o temor a Deus é a resposta para nós termos uma vida saudável. No último capítulo de Eclesiastes, o capítulo 12, nos últimos versículos, versículo 13, ele vai dar a chave e o fim de todo o seu escrito. É por isso que eu deixei para o final desse vídeo, para uma última pensamento, uma última reflexão e para o final dessa série de estudos. Uma série de estudos que foi muito boa. Então, refletimos sobre a eternidade, sobre como se ter uma vida satisfatória e precisamos fechar com a chave de ouro. Capítulo 12, versículo 13 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Independente da vida que você tem, independente de como é o seu relacionamento com Deus, adicione mais temor a Ele. Acorde e durma entendendo que Ele é Senhor da sua vida, que Ele fez muito mais do que morrer na cruz e perdoar os seus pecados. O cristianismo não é só perdão de pecados na cruz, mas sim redenção. Significa que na cruz eu entendo que eu morro também, eu preciso me transformar. E a minha transformação só vai ocorrer quando eu entender que a fonte da nova vida é Deus. Essa fonte e essa conexão só vem através do temor. Então Salomão ele pode ter feito alguns erros no final da sua vida. Salomão ele pode ter cometido alguns equívocos nos seus relacionamentos. Mas quando ele analisou toda a vida, quando ele pensou em tudo que ele falou, escreveu, ele falou, aqui vai a conclusão de tudo. Tenha temor a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é essencial para o homem.
Então eu não poderia falar algo diferente para você. Se você quer ter uma vida satisfatória aqui, se você quer juntar riquezas nos céus, se você quer ser sábio, se você quer entender a eternidade e viver para ela, se você quer ser um homem satisfeito, alguém que faz a diferença na sua sociedade, tenha temor a Deus, obedeça aos mandamentos, porque isso é essencial para você. Que você possa ter sido muito edificado nessa série de estudos como eu fui. Estão vindo outros, já está sendo preparado várias coisas. E por favor comente, deixe um like, compartilhe para os seus amigos, se inscreva para que eu possa ter mais pessoas para alcançar com essas palavras que Deus tem colocado no meu coração. E não se esqueça, você é um forasteiro porque você não é deste mundo, só está de passagem. Deus te abençoe. Eu quero voltar.